queridos irmãos e amigos, os irmãos em especial da Igreja Batista do Maracanã. Hoje é dia 21 de junho de 2020, domingo. E como é de costume, nós estamos toda quarta e todo domingo lançando uma meditação, tendo em vista a nossa dificuldade de nos reunirmos de maneira física. Eu quero ler, meus amados, um texto. Hoje o sermão mais em forma de estudo. Eu quero falar sobre as 10 pragas do Egito. E eu vou ler vários textos, mas o primeiro texto eu vou ler em Gênesis, em Êxodo, capítulo 7, de 1 a 6. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o seu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações e julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez o Senhor, e assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Amém? Deus nos abençoe, para que nós possamos tirar lições dessas pragas e aplicar em nossas vidas. Queridos, por que as pragas? A grande pergunta é: por que as pragas? Por que aconteceram aquelas pragas? Em Êxodo, no capítulo 9, no versículo 15, vai nos dizer o seguinte, que, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Às vezes algumas pessoas podem pensar: Deus não teria uma outra forma, não teria força para tirar o povo do Egito? Claro que ele teria. E ele mesmo disse: eu poderia, né? Eu poderia ter lançado mão do meu poder, matado vocês todos e tirado o meu povo, né? Mas não é isso que o Senhor fez. No capítulo 10, versículo 2, ele diz: E para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos como eu zombei dos egípcios, e quanto prodígio eu fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus em tudo tem propósito, e nas pragas do Egito não foi diferente, ele tinha propósito. E para esse propósito ficou muito claro. Primeiro, para mostrar ao povo de Israel que o Deus que os estava tirando da terra do Egito, da terra da escravidão, não era uma imagem, não era um santo, não era um Deus com D minúsculo, como os deuses dos egípcios, mas era o Senhor Yahvé, o Todo-Poderoso. E, em segundo lugar, para mostrar aos egípcios que todos os seus deuses eram impotentes para livrá-los das mãos do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, do Adonai, do El Shaddai, do Elohim, do Yahvé, do Javé. Então, cada uma das pragas do Egito tinha como objetivo desmistificar um Deus, desfazer do poder de algum Deus que os egípcios acreditavam. Então as pragas foram um desafio, não para os egípcios, mas para os seus deuses. E foi também uma censura à idolatria. Os egípcios prestavam culto às forças físicas da natureza, como o rio Nilo,
o sol, a lua, a terra, os animais como touro, rã e muitos outros animais. E diante das pragas, os deuses egípcios ficaram impotentes perante o Senhor Todo-Poderoso. Então nós vamos ver a razão de cada uma dessas pragas. A primeira praga foi a transformação das águas do rio Nilo em sangue. Está no capítulo 7, versículo 20. Ora, a vida do egípcio só era possível por causa do rio Nilo. O Egito está localizado no deserto da África. E ele é cortado pelo meio por este rio, que 2 vezes por ano sofre uma enchente que transborda as margens, favorecendo assim o plantio. E os egípcios tinham um deus chamado Hapi. E essa Hapi, ou Api, que eles criam que era o responsável pela inundação do rio Nilo. E este deus, segundo o entendimento deles, puxava as margens do rio Nilo para um lado e para o outro, levando a água a muitos e muitos metros de distância, favorecendo assim a pesca predatória e favorecendo assim também, depois que a água baixasse, favorecendo também a agricultura, porque uma vez a terra molhada, tudo ficava melhor para a agricultura. E ele então transformou a água do rio em sangue. E o seu Deus, o Deus do rio, o Deus que defendia, que havia criado este Deus, inclusive a ilustração desse Deus Hapi é um homem com a cabeça de jacaré e da sua boca saía água, fazia uma cascata que formava o rio Nilo. Então esse Deus não foi capaz de vir em socorro do seu povo. A segunda praga, eu vou ser reduzido para não tomarmos muito tempo, mas existem muitas coisas interessantes a respeito disso. A segunda praga foi a praga das rãs. Está no capítulo 8, no versículo 6 de Êxodo. O surgimento das rãs no Egito era um fenômeno natural e era também muito comum devido ao transbordamento do rio Nilo. Então, onde tem muita água, aparece rã, aparece sapo, E na mitologia egípcia, a rã era a corporificação de um poder vivificador. Eles criam num poder vivificador contido na lama do rio Nilo, porque eles entendiam que as rãs surgiam da lama do rio. E com isso, então, eles tinham um deus por nome Kekte. E este deus Kekte era um homem com a cabeça de rã. Mas agora, Deus traz rãs para o rio numa ocasião que não houve inundação no rio, mostrando que agora Deus é quem é responsável pela vida, tanto do homem como dos animais, como dos bichos, dos insetos, dos vírus, enfim, de toda essa questão. Mas não houve inundação e Deus então está mostrando com isso que a vida estava na mão dele e não na mão de Hecate. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Está lá no capítulo 8, no versículo 17 do livro de Êxodo. Nós vamos falar só sobre o livro de Êxodo. Então, nos diz que o Senhor mandou a praga dos piolhos. Os egípcios consideravam suas terras sagradas. Para eles, a terra do Egito tinha poder.
E era então prestado um culto à terra. Havia um Deus, havia dois deuses basicamente, né? Geb, que era a terra, e Mit, que era o deus da magia, né? E esses deuses, ao transformar, quando Deus transforma a terra em piolho, Deus mostra que a terra não é um Deus, que a terra é obra das mãos do Todo-Poderoso, das mãos de Deus, e que o povo estava equivocado, estava adorando a criação no lugar do Criador. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 25, quando ele diz que o povo amou mais as coisas que foram criadas do que o Criador. E aí é comum você ver gente amando a natureza, amando as árvores, amando os pássaros. Eu penso que nós devemos respeitar, preservar a natureza, mas o lugar de adoração na nossa vida, no nosso coração, pertence a Deus. Então Deus anulou este Deus da terra, esses dois deuses da terra, chamado Nit e Geb, ou Geb, né? É interessante esses dois, porque era um curvado por cima do outro, né? Então, aquele que curvava segurava a abóbada celeste, estava tudo preso naquele Deus. E o que ficava embaixo simbolizava a terra, e ali todos os que habitavam sobre aquele Deus. Então, o Todo-Poderoso mostrou que isto não existe. Era uma imaginação da cabeça dos egípcios. A quarta praga foi a praga das moscas. Com essa praga, a terra foi assolada pelas moscas. Aparecer mosca no Egito era coisa natural. Elas eram trazidas pelo vento sul e depois elas iam embora. Mas nem diante de uma coisa comum os deuses egípcios puderam dar o livramento ao povo, né? Então, o Deus que, segundo eles, poderiam trazer o livramento com relação àquelas moscas seria o Deus Ptah, né? E este Deus Ptah, ele foi impotente diante da ação de Deus. A quinta praga foi a praga das pestes, né? Porque houve a morte de todos os animais, da grande maioria dos animais do egípcio, né? Lá no Egito havia um deus chamado Apis. Este deus era representado por um touro. Este deus, juntamente com um outro chamado Hathor, ou Hathor, cuidavam do gado do egípcio. E quando Deus feriu todo o gado do Egito com essas pestes, esses deuses não foram capazes de livrar o gado, que era a riqueza do povo egípcio, né? Esse Hathor, ou Hathor, era uma vaca, simbolizado por uma vaca, e o deus Apis era um touro. Então esses dois deuses foram foram impotentes diante do Todo-Poderoso. A sexta praga foi a praga das úlceras. Os sacerdotes egípcios, eles usavam as cinzas com a finalidade de espergir os pecados do povo. E assim, eles então faziam cinzas e passavam na testa do povo, na cabeça do povo, a fim de tirar o pecado do povo. Como nos dias de hoje, muita gente, depois de pular o carnaval, depois de cometer barbaridades, na quarta-feira
conhecida como quarta-feira de cinza, vão para a igreja para receber cinzas, com o objetivo de receber o perdão pelos seus pecados. Isto é paganismo. Isso já era feito pelos egípcios, que era um povo pagão, que não adorava o Senhor. E as cinzas não têm nenhum poder para perdoar pecado, para apagar pecado. A Bíblia diz que só o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. E foi exatamente dessa cinza que Deus mandou úlceras, mostrando assim que aquelas cinzas, elas não tinham, na realidade, nenhum poder. E ainda hoje, ele continua dizendo que em nenhum outro há salvação, porque embaixo dos céus nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só em Jesus. E o Deus que eles esperavam que os salvasse era o Sekhmet, né? Sekhmet, e existia uma outra deusa juntamente com Sekhmet, chamada Ísis, que era a deusa da medicina. Então eles não foram capazes de salvar o povo. A sétima praga foi a praga das saraivas, né? Tempestades de fogo. Então a tempestade de raios, trovões e saraivas, que eram pedras, granitos, isto acontecendo lá no Egito, devastou a vegetação do Egito, destruiu a colheita e matou ainda mais animais que haviam sobrado das pestes. Este tipo de tempestade era conhecido no Egito, não eram coisas estranhas. Então, o que Deus quis mostrar com isso? Ora, lá no Egito tinha um deus chamado Reshel, ou Restru, Reshel ou Restru. Este era o deus da tempestade. E o termo trovão no hebraico significa literalmente a voz de Deus. E Deus quis mostrar aos egípcios que todos aqueles deuses que eles serviam eram deuses mortos, deuses que tinham mão, mas não apalpavam, tinham pés, mas não andavam, e não podiam fazer bem nem fazer mal. Nem ao menos podiam falar, muito menos ir ao socorro de alguém. E ainda hoje, muita gente se estribam em imagens, em deuses feitos por mãos de homens, que tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. A esse tipo de gente, eu sugiro que leia o Salmo 115. O Salmo 115, ele vai dizer exatamente o que são esses deuses que os egípcios serviam e que muitos brasileiros estão estribados, colocando sua fé ali. Tem gente que ainda fala assim: eu vou pedir ao santo fulano, à santa fulana para fazer isso, se Deus quiser ela vai me atender. Mistura tudo, ou Deus ou a idolatria. A Bíblia diz que Deus tem ciúme. Ele fala assim: a minha glória a outro não darei. Deus não reparte a glória dele. Você quer servir ao Senhor? É só ao Senhor. Você quer servir a imagens, a outros deuses? Então faça como Josué disse ao povo: escolhei hoje a quem servais, aos deuses de vossos pais que se viram do outro lado do rio, ou aos deuses dos cananeus em cuja terra habitai. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É só isto. O Senhor tem que ser suficiente na sua vida. Se você botar qualquer outro Deus ou outra entidade junto com Deus, você está dizendo com isso que Deus é pouco. Deus é impotente. Ele é fraco. E nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? É isso mesmo. Muito bem, então leia o Salmo 115. Mas o Deus que enviou Moisés, este Deus que durante toda a tempestade estava falando, porque durante toda a tempestade houve trovões. A Bíblia diz: calem-se todos diante do Senhor. É como se Deus dissesse assim: onde estão os seus deuses?
O Deus, o Deus, uma coisa interessante é que o Deus Osíris era o Deus da agricultura do Egito. E a deusa Nut era a deusa dos céus. Então esses dois deuses precisavam unir forças para poder livrar os egípcios das mãos de Deus, porque estavam destruindo a agricultura. E se no céu havia uma deusa por nome Nut, então essa deusa deveria mandar e desmandar no mundo, e no entanto isso não aconteceu. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos, está lá no capítulo 10, no versículo 13 e 14. Os gafanhotos destruíram a vegetação que sobrou da saraiva. Os egípcios tinham dois deuses, o deus da agricultura, né, da agricultura do trigo, por nome Serafes, que defendia as plantações de qualquer praga. Porém, neste evento, nesta praga, o Serafes não pôde fazer nada para defender a agricultura do trigo do povo do Egito. E a Bíblia diz que todo o trigo do Egito foi destruído, porque seus deuses foram impotentes diante do Todo-Poderoso. A nona praga foi a praga das trevas. Está no capítulo 10, versículo 21 e 22. Essa praga foi um grande golpe sobre o maior de todos os deuses do Egito, o deus Ra, conhecido como o deus Sol. Ra era o deus da luz, era o deus que ilumina Faraó. E Faraó era chamado de filho de Ra, ou seja, o iluminado, né? Havia também o chamado olho de Horus. O olho de Horus era aquele olho que tudo vê. E Ra tinha o poder de ver com os olhos, com o olho de Horus. Ele via todas as coisas. Faraó era também uma espécie de deus do Egito. Mas nem Horus e nem Faraó e nem Ra foram potentes para penetrar as trevas enviadas por Deus sobre o Egito. Mais uma vez, eles estavam adorando as coisas criadas em lugar de adorar o Criador. E a 10ª e última praga foi a praga dos primogênitos. Está a morte dos primogênitos, né? Está no capítulo 12, no versículo 29. Dentre todas as tantas tribos e povos na face da terra, Deus escolheu Israel e chamou Israel de meu primogênito. Mas na realidade, Deus não escolheu Israel, Deus fez Israel. Quando Deus procurou um povo para, através desse povo, cumprir a sua promessa de enviar o Messias para salvar o mundo, Deus viu que todo o povo estava comprometido com seus deuses. Então era necessário que Deus fizesse o seu povo. Mas aí, para ele fazer um povo, ele precisava de alguém, começar com alguém. E ele procurou uma pessoa justa, um homem justo. A Bíblia diz que ele não achou ninguém bom. Não havia um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus procurou um homem que tivesse um coração inclinado à obediência. E Deus achou Abraão. Então, através de Abraão, Deus fez uma promessa de que faria dele um grande povo, uma grande nação, e essa nação seria o seu povo, e ele seria o Deus dessa nação. E Abraão teve um filho, por nome de Isaque. E Isaque teve 2 filhos, por nome de Esaú e Jacó, que eram gêmeos. Em Jacó, Deus dá o prosseguimento da sua promessa. Como Jacó luta com um anjo no vale de Jaboque e não deixa o anjo sair no alvorecer do dia, o anjo então toca-lhe a coxa com a espada e ele fica coxo. E com isto o anjo troca o nome dele de Jacó para Israel.
E Jacó, agora Israel, ele tem 12 filhos. Esses 12 filhos formam, cada um se casa e tem mais filhos e formam as 12 tribos de Israel. Essas tribos crescem e ficam, ainda como tribo, José é vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, e lá no Egito Deus era com José, e José se torna governador do Egito. Ele manda buscar seu pai e seus irmãos, e eles agora se estabelecem lá no Egito. E lá no Egito eles crescem como tribos, né? E agora Deus levanta Moisés para trazer o povo de volta para a Palestina, de onde eles haviam saído, a terra que eles já possuíam. E aí então, quando eles saem do Egito e se estabelecem na Palestina, ali eles são constituídos como povo, como nação. E somente em 1948, agora no século 20, é que Israel foi reconhecido como uma nação. Mas não foi, Deus não escolheu Israel. Deus fez o seu povo, e sempre com a promessa de que se eles não se dobrassem diante de outros deuses, Deus seria o seu protetor, seria o seu Deus, e eles seriam o seu povo. E Deus então chama Israel de primogênito. Por que não chama de unigênito? Porque no coração de Deus estava o propósito de transformar em filhos todos aqueles que haviam se afastado dele, todos aqueles que estavam servindo a outros deuses. O Egito havia então oprimido o primogênito de Deus, agora sofria as perdas do seu primogênito. Na mitologia egípcia havia uma crença de que todas as noites, quando o sol se punha, o Ra, o deus Sol, ele entrava em luta corporal com as trevas, com o deus das trevas chamada Apófis, que era uma serpente, era um deus que era demonstrado como uma serpente. E toda manhã, quando o sol nascia, estava declarado a vitória de Ra sobre Mênfis, a vitória da luz sobre as trevas. Então, a força do anúncio de Moisés é que havia chegado uma noite em que essa vitória costumeira, da qual dependia a vida do Egito, não iria acontecer, igual não aconteceu na morte dos primogênitos. O dia não raiou, a noite se excedeu. Dessa forma, a última praga foi um golpe decisivo na teologia egípcia, e o Senhor não só havia vencido o sol nas trevas da segunda praga, mas também nas trevas da noite, quando o poder de Ra triunfava sobre o poder de Mênfis, né, da serpente Apófis, da serpente Apófis. A morte ferira o primogênito de Faraó. Cada casa houve a morte de um primogênito. Foi um golpe decisivo, porque os primogênitos simbolizavam toda a descendência de quem quer que seja. Foi o fim dos deuses egípcios. Foi um golpe final no panteão egípcio. Em resumo, as pragas do Egito cumpriram os seguintes propósitos. Primeiro, mostrar que Deus é o Senhor supremo e soberano, tanto em Israel como no Egito, como em todas as nações, tribos, raças e povos. Deus é onipotente, Ele é o único Criador dos céus e da terra. Em segundo lugar, essa manifestação de Deus através dessas pragas foi para derrotar as divindades egípcias, para mostrar para eles que eles estavam totalmente desprotegidos, servindo os deuses que eles estavam servindo. Em terceiro lugar, foi para efetuar livramento do povo de Israel e para mostrar ao povo de Israel que eles confiassem em quem os estava tirando do Egito, porque quem os tirava do Egito era Deus. Então, que eles pudessem ter segurança
no Senhor. Meus queridos amados irmãos, o que Deus fez no Egito, Ele continua fazendo hoje. Deus tem feito maravilhas no meio do povo. Tudo que nós precisamos fazer é entender que Deus é Deus. Nós não precisamos fazer um boneco de cimento nem de pau e carregar no pescoço, botar nas nossas casas e se curvar diante dele, acender vela diante daquela imagem que tem, como diz o Salmo 115, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem mão, mas não apalpam, e são carregados nos ombros porque não sabem andar, e não tem poder para fazer bem, muito menos poder para fazer mal. Então o que Deus nos chama a atenção nessas pragas é que vamos botar a nossa cabeça no lugar e entender que Deus é um Deus vivo e nós não podemos servir a deuses criados por mãos humanas. Deus abençoe você. Amém? Deus abençoe sua família.